Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Marques, falando diretamente aqui do programa Descomplicando, no canal Fatos Desconhecidos, onde a gente vai bater um papo sobre assuntos diversos de uma maneira bem mais tranquila, bem mais de boa, mais fácil. Olha, é verdade que a gente fica assim o tempo todo lendo e ouvindo notícias, um monte de notícias sobre como as coisas se desenrolam aqui no Brasil e no resto do mundo também, né, gente? Eu confesso que é muita coisa e às vezes é até difícil de acompanhar, então fica junto com a gente, fica tranquilo, porque você não tá nadando sozinho nessa. A nossa galera aqui do canal percebeu que tem muita gente por aí que também não faz a mínima ideia do que tá acontecendo aí pelo mundo. E é justamente por esse motivo que nós resolvemos descomplicar um monte de coisas aí pra você, entendeu? Toda semana eu vou estar aqui no canal explicando de um jeitinho muito mais fácil, bem descomplicadinho mesmo e muito simples, tudo aquilo que faz a sua mente dar aquela tela azul. Vai dar bug, vai dar tela preta, não vai funfar na sua cabeça de jeito nenhum. O primeiro assunto que a gente quer descomplicar aqui, te ajudar a entender, é uma questão muito, mas muito séria, que aparentemente acontece há décadas no nosso país e que, querendo a gente ou não, acaba influenciando o nosso dia a dia. Você sabe como funciona o tráfico de drogas aqui no Brasil? Então, eu acho que todo mundo tem pelo menos uma ideia do que rola, mas entender mesmo o passo a passo desse processo, como ele é feito, quem tá por trás desse tipo de crime é que é a grande questão, né? Então, pessoal, procura um assento bem confortável porque eu quero que você fique muito à vontade. Eu tô muito à vontade aqui e o quadro é pra fazer você entender de uma forma bem mais fácil qualquer situação. E qualquer sugestão também vai ser muito bem-vinda. Na moral, já tava na hora, né? De começar a descomplicar um pouquinho a vida, começar a dar valor em alguns assuntos que realmente são importantes, mas que na maioria das vezes sempre parecem meio chatos, meio complicados. Então é isso aí, hoje no nosso primeiro episódio do programa, a gente vai descomplicar e entender como funciona o tráfico de drogas aqui no Brasil. Eu sou o Guilherme Marques, seja muito bem-vindo aqui ao Descomplicando no canal Fatos Desconhecidos. Cara, falar sobre tráfico de drogas não é uma missão muito fácil, né? Mas eu não sei. A gente vive num país onde esse tipo de crime é tão comum, onde o processo e a organização do tráfico funciona tão freneticamente que é até estranho a gente não se incomodar, né? Mas vamos por parte que no finalzinho eu sei que você vai entender tudo bem explicadinho. Quando a gente fala em tráfico, a gente tem que se lembrar que esse tipo de crime envolve tanta coisa e as suas consequências são tão drásticas que é impossível a gente falar que o tráfico sempre acontece da mesma maneira em todos os países do mundo, porque não é assim, né? Em cada lugar o tráfico consegue se adaptar e é por isso que eu quero focar só aqui no Brasil. Além disso, quando a gente fala em tráfico de drogas, a gente não tá falando só de um negócio ilegal, uma venda que é feita entre um criminoso e um usuário dependente químico. Quando a gente fala de tráfico, a gente também tá falando de violência, assassinatos, facções criminosas, problemas sociais, pessoas empilhadas como se fossem lixo na Cracolândia, nas Cracolândias da vida. Agora a gente vai começar do começo. Pensa aqui comigo. Não dá pra existir o tráfico de drogas sem existir o quê? Algodão doce? Não, né, gente? Drogas. Tudo bem que álcool, cigarro, analgésicos, tudo isso também é droga, mas as ilegais mesmo, entre as que precisam ser vendidas ilegalmente. As mais consumidas aqui no Brasil são a maconha, a cocaína, inclusive o Brasil é o segundo maior consumidor de pó do mundo. O LSD, o crack, o êxtase, que é o que a galera chama por aí de bala, e anfetaminas. Pessoal, todas essas drogas, para serem vendidas e negociadas, elas precisam primeiro ser produzidas e chegar até o seu comprador. Concorda comigo? E como essa droga chega no Brasil no fim das contas? Gente, se tem uma coisa que não é tão complicada assim é entrar droga aqui no Brasil, né? É foda, eu sei. Mas isso acontece por causa de 3 motivos principais. O fato da gente fazer fronteira com os países que são basicamente os maiores produtores de drogas do mundo, a Venezuela, o Peru, a Bolívia e Colômbia. Segundo, e como se não fosse suficiente fazer fronteira com esses países, a nossa fronteira tem 17 mil quilômetros de extensão. Gente, isso é muita coisa. É muito chão. E o terceiro motivo é que a fiscalização simplesmente não é tão eficiente quanto deveria ser. Agora, por mais que existam essas desvantagens e até falhas que eu falei,
claro que traficante não é bicho burro, né, gente? Os caras manjam e muito, e metem o louco mesmo. Por isso eles usam várias técnicas para passar pela nossa fronteira, trazendo não só a mercadoria deles, a droga, mas trazendo armas também, porque sem armas os caras rodam, né? Das técnicas usadas por esses caras, as mais comuns são as seguintes: eles podem mandar o que eles chamam de mulas, que são aquelas pessoas que atravessam a fronteira carregando suas drogas nas mochilas ou no estômago, que entram pela boca e por algum lugar tem que sair. Pessoal, essas mulas, quando elas não atravessam a fronteira de avião, de ônibus, de carro, quando elas estão andando no mato, elas podem andar por 60, 70 ou até 90 quilômetros. Como vocês também já devem ter imaginado, essa sem dúvida não é uma saída muito inteligente, porque não dá pra levar muita coisa nas costas e muito menos dentro do estômago, né? E ainda tem uma segunda técnica usada pelos traficantes, que é esconder as drogas e as armas dentro do estofamento ou na lataria dos carros. Isso quando não passa aquele caminhão carregado, abarrotado de droga, né? Muitas vezes a galera usa containers de cargas inteiros, mas isso geralmente acontece quando eles conseguem uma rota muito segura ou já comprada. Você pode entender que é propina, né, meu irmão? Mas, infelizmente, essa é outra coisa que a gente sabe que também acontece e acaba fortalecendo o tráfico de drogas. E um terceiro jeito que eles usam para poder entrar com drogas aqui no Brasil é usando aviões de pequeno e médio porte. Mas a galera fazia isso aí antigamente, quando eles colocavam um limite certinho de gasolina no avião para ninguém desviar a droga. Caso ele desviasse a rota, a gasolina acabava, o piloto morria, a droga se perdia e tudo estava perdido. Mas os aviões não andam sendo usados assim tanto como antigamente, porque desde 2004 existe aqui no Brasil o que é conhecido como a Lei do Abate, que é uma lei genial, que autoriza que a aeronáutica literalmente derrube qualquer avião suspeito sem identificação ou que esteja passando ilegalmente na região da nossa fronteira. Até porque, né, meu querido, se você for mesmo uma pessoa de paz, você não vai se importar em se identificar e mandar um oizinho pra aeronáutica e não correr o risco de ser abatido. Por isso, no final das contas, eles só abatem aviões de bandidos mesmo. Ainda falando sobre como a droga entra no nosso país, eu preciso te lembrar que não é toda droga que entra aqui que necessariamente vai ser vendida e consumida por brasileiros. Porque eu não sei se você sabia, mas o Brasil é a principal rota do tráfico de cocaína da América Latina. Por isso, tem muita coisa que entra só de passagem, pra depois chegar na Europa. Não é uma regra, mas quando a droga só tá entrando no Brasil de passagem, ela entra pela fronteira dos estados que estão mais ao norte do país, que nem o Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia. Enquanto que quando as drogas são para venda e consumo nacional, elas geralmente entram pelos estados que ficam mais ao sul do país, que fazem fronteira com a Bolívia e Paraguai, que é o Mato Grosso do Sul e Paraná. Além disso, gente, é óbvio que muita droga, como a própria cocaína, muitas vezes é produzida ou refinada aqui mesmo no nosso país. E nesses casos, eles nem sequer precisam se preocupar com a fronteira. Depois que a droga tá aqui dentro, meu amigo, ela é levada até o estado que vai ser distribuída. E como vocês já devem ter uma noção, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro são onde as negociações das drogas, vamos dizer assim, são mais intensas. Cada uma dessas cidades, inclusive, tem a sua própria facção criminosa. O PCC é de São Paulo e o Comando Vermelho é a facção do Rio. No Brasil existem mais ou menos umas 83 facções, mas as mais famosas e mais poderosas são essas duas aqui. Pra quem ainda não sabe o que é uma facção, ela funciona como uma irmandade mesmo. É um grupo unido de traficantes e bandidos que trabalham juntos, geralmente dentro e fora das cadeias. O PCC é mais ligado ao tráfico de drogas do que o Comando Vermelho, além deles serem também muito mais organizados. Dentro do PCC, pra você ter uma ideia, é cobrada uma mensalidade dos caras que estão soltos de R$750. Existe código de conduta, regras, hierarquia e até um vocabulário que eles só usam entre eles. Agora, seguindo a lógica e o ciclo do tráfico, eu preciso te explicar o que acontece com a droga quando ela já tá aqui no Brasil e já chegou lá no morro, ou no lugar que ela vai ser distribuída. Para você entender como é que funciona a hierarquia que existe dentro de um morro, eu vou usar uma metáfora bem simples. E com metáfora, tudo fica bem mais fácil de entender, né, gente? Imagina só que a Boca de Fumo é uma sorveteria. Toda sorveteria tem um dono, certo? Um empresário por trás da loja. Pois é, a Boca também tem esse dono. E as pessoas que trabalham dentro da Boca são apenas funcionários que muitas vezes seguem até horário e tudo mais. Embaixo do dono da sorveteria existe quem? O gerente da sorveteria. E existe também no tráfico um cargo de confiança, que é o gerente da Boca. Quem assistiu o filme Cidade de Deus vai conseguir entender direitinho o que eu tô falando. Mas e aí? Qual que é a função do gerente da Boca? Gente, é bem parecido com a função do gerente da sorveteria. Eles precisam contratar as outras pessoas que vão trabalhar ali. E nada acontece de crimes a assassinatos
assassinatos sem que ele tenha autorizado, ou seja, todo mundo deve explicação para ele. Abaixo do gerente existe o cargo de vapor, que seria o vendedor da sorveteria. Ele que recebe quem vai até a boca, mas é considerado um cargo pequeno. O aviãozinho seria o cara do delivery da sorveteria. Ele leva a droga até o cliente que tá fora do morro caso seja preciso. O soldado é o cara que faz o papel da segurança da sorveteria. Ele fica sempre armado e impede que a polícia ou traficantes inimigos se aproximem da boca. Além disso, existem também os olheiros ou os fogueteiros, né? Que são aqueles caras que ficam lá embaixo e avisam quando tem polícia subindo ou gente que não é bem-vinda. Os criminosos mais velhos, que já não tem mais força para poder correr da polícia ou levar tapa na cara de rival, fazem o papel de embalador de sorvete. Eles passam um dia embalando a droga para o aviãozinho passar ali e só distribuir. Outra função interessante é a de armeiro, que é quem entende e fornece as armas. No final das contas, a boca funciona mesmo como uma empresa bem organizada. É um negócio. Voltando agora pro dono da boca, esse cara pode ou não morar na favela, ele pode ou não ter outras bocas e também pode ou não ser filiado a alguma facção criminosa. Os mais bem-sucedidos ficam muito ricos e podem levar uma vida de playboy. E por falar em playboy, a gente sabe bem que o tráfico não se restringe ao morro ou a bairros pobres. É por isso que existe também muita gente de classe média alta, que busca essa droga no morro para revender dentro do seu ciclo social, nas baladas da vida, nos condomínios fechados e até nas portas das escolas. Cara, aqui no Brasil, 1 em cada 3 pessoas presas está ligada ao tráfico de drogas. E se você tá aí pensando que eles foram presos só por fazer uns corres aí, antes fosse. Não é nada incomum que um traficante tenha cometido outros tipos de crimes. Pode até parecer batido, mas para algumas pessoas as drogas realmente são só o começo. Nosso povo tá tendo a casa, o carro, o dinheiro suado, tudo roubado, gente. Como se não bastasse isso, notícias de latrocínios, que é roubo seguido de morte, começaram a pipocar nos jornais. Galera, tem gente do bem por aí em rede nacional suplicando para viver, pedindo para bandido não atirar. O tráfico funciona como uma espécie de ciclo, onde a violência, a corrupção de policiais e das autoridades oficiais, os assassinatos e até mesmo a cracolândia são apenas consequências de um esquema milionário e criminoso. Você consegue adivinhar quem é que paga o preço desse esquema? Eu, você, sua mãe, seu pai, seu tio, seu professor, mano. O país inteiro. Bandido barra pesada mesmo, que comanda o tráfico no nosso país, não enterra dinheiro e nem guarda debaixo do colchão. Aqui Pablo Escobar não fez escola. As quantias milionárias vão para bancos tipos da Suíça, que são um modelo de paraíso fiscal, onde quem faz negócio calado é rei. Por falar em rei, dá pra imaginar que os chefões do tráfico não são qualquer pessoa, né? Até porque não é aquele carinha lá do morro que vai resolver o problema, que vai negociar com o mundo inteiro, porque ele não tem nem poder e nem influência, e nem dinheiro pra poder comprar toneladas de drogas. Não dá pra afirmar, mas muitos deles podem estar envolvidos na política, no mercado financeiro, na indústria de armas. Eu não falei pra você que não existe tráfico e bandidos sem armas, lembra? Pois é, galera, arma ilegal pra bandido o tráfico não dá, o tráfico distribui. Bem mais da metade das armas sem registro que estão circulando vem do tráfico. A polícia diz que eles usam pra proteção, mas eu acho meio difícil alguém que tem nas mãos mísseis antiaéreos se sentirem ameaçados, né? Parece exagero da minha parte, isso de mísseis, mas um dos ex-coordenadores da segurança pública do Rio de Janeiro confirmou essa informação. É doideira demais. E aí, deu pra entender mais ou menos como é que funciona o tráfico de drogas aqui no Brasil? A gente resumiu muita coisa, mas a gente também falou tudo que era essencial, principalmente como esse tráfico afeta você, a sua vida. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, até porque eu tô aqui pra descomplicar. Eu curti muito o nosso papo e te peço pra você deixar o seu comentário e a sua sugestão pra um próximo vídeo aqui embaixo nos comentários. Grande abraço pra você, a gente se vê no próximo Descomplicando aqui no canal Fatos Desconhecidos. Tchau!